Tertúlia. Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de abril de 2014, é uma quarta-feira, e nosso verbete de número 2994, ele tem 4 páginas, 47 elogios e 9 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a Casa Arrumada, da especialidade Organizaciologia. E ele foi redigido pela professora Kátia Aracaki, nossa verbetógrafa já veterana, e a professora Kátia é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, é mestre em gerontologia, é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais e Nomadismo da Conscienciologia, de 2005. Ela é tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. A Casa Arrumada é o espaço doméstico da Consim, homem ou mulher, em plena ordem intrafísica, de modo a otimizar a produtividade consciencial dos moradores. O holopensene pessoal da organização. A instalação de holopensene homeostático. O holopensene desassediado. A casa organizada, a casa organizadora da pensenidade. Na fatologia, o cenário cotidiano ordenado, o espaço otimizado, a ergonomia aplicada, a construção finalizada, os concertos regulares, a acabativa de pequenas obras, o ajuste ao perfil dos moradores, os objetos no devido lugar, o jardim cuidado, a entrada acolhedora, os meios de comunicação externa, a proteção doméstica atualizada. E aqui na parafatologia, a limpeza de energias gravitantes, o ambiente pró-desassim, o conceptáculo para o amparador de função, a blindagem energética doméstica, a projetabilidade lúcida aferidora da qualidade do ambiente, a desperticidade comprovada nos bens materiais. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos então que tem uma taxologia com 10 tipos de organizações necessárias às moradias modernas. E na remissologia, nós então destacamos o antibagulismo energético, a auto-organização consciencial, o dia da arrumação, o objeto ajustado, a residência proexogênica. E na frase enfática, a casa é a extensão da manifestação da consciência na intrafisicalidade, o porto seguro consciencial na vida humana. A moradia arrumada demonstra civilidade e adaptação social. E na questionologia, você tem a própria casa arrumada nos mais diferentes domínios? Em qual esfera a organização doméstica poderia ser otimizada? E a mega-análise do João Paulo: higiene, limpeza, moradia, domicílio, residência, usabilidade, ajustamento, produtividade, funcionalidade, antibagulismo, normatização, conservação, manutenção, preservação, arrumação, otimização, ordenação, ordenopensenidade, organizaciologia e intrafisicologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos nas perguntas, eu queria chamar a atenção aqui e falar mais uma vez da promoção de compra antecipada do livro Léxico de Ortopensatas. Na verdade, é o tratado, é o novo tratado do professor Valdo. Para quem não sabe, ele está escrevendo esse tratado, falta pouco para ele finalizar. E a proposta é, no segundo semestre desse ano, ele fazer o lançamento, né? São 2 volumes, então se você fizer a compra antecipada, você vai estar ajudando a publicação desse tratado, né? Como todo mundo sabe, para quem não sabe também, as obras da Conscienciologia, né, elas são publicadas com dinheiro arrecadado de vendas de outros livros, doações e cursos, né? Nenhum autor recebe nada, os direitos autorais são sempre doados. Então, essas vendas antecipadas, elas ajudam na própria publicação do que está sendo produzido, tá certo? Então, dito pelo próprio autor, essa é a mega GESCOM dele, né?
Outro dia a gente teve a oportunidade de ouvir com mais detalhes o que seria uma definição mais apropriada, né, de Megagescom, e claro que isso deve interessar todos nós, intermissivistas, e foi muito interessante, foi no Círculo Mental Somático do sábado passado. E ali, então, o professor Valdo explicou, ele comentou da importância da Megagescom ser a obra que realmente vai fazer o link, que vai fazê-lo reavivar toda a autocognição multidimensional e multiexistencial dele, ele acessando aquela obra desde muito jovem, né? No caso, ele falou dos 10 anos de idade. E também, para quem não sabe, nunca ouviu ele comentar sobre a questão do léxico de ortopensatas, né? Diariamente, aqui nas mini tertúlias, ele lê 5 a 6 ortopensatas. Então, ele está fazendo um levantamento, um apanhado geral da cognição do planeta, a gente pode dizer assim, porque ele já leu milhares de pensatas, né? De ditados, enfim. E já leu muitos livros, e ele então está pensando essas colocações dos pensadores, filósofos, enfim, intelectuais, ao longo de toda a história do conhecimento humano, né, desde a antiguidade, enfim, desde o registro escrito, né, e ele então está fazendo uma releitura com todo o arcabouço cognitivo dele, claro, considerando aí a visão multi e pan-cognitiva da conscienciologia. Então, realmente tem ortopensatas muito inteligentes, muito interessantes, e vai ser uma grande obra aí para a gente, né? Então, quem puder ajudar, pode procurar a Livraria Epígrafe, quem está aqui em Foz. Você já pode fazer, então, essa compra. Você vai ter, então, um desconto de 20%. São 2 volumes, com desconto fica R$ 272. E quem não mora em Foz pode fazer a compra acessando www.shopcoins.com.br. Isso é uma iniciativa, né, da Editares, em parceria com a Epígrafe. Pessoal, então é isso. Eu agradeço aí a atenção. Agora, professora Kátia, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas eu quero ouvir você. Você é uma especialista em antibagulismo, não é isso? Sim. Então, eu queria que você comentasse a ideia do verbete, o que levou você a pensar nessa escrita. Dulce, a ideia desse verbete surgiu porque a gente comumente associa casa arrumada com o aspecto mais da estética, da limpeza, da ordem assim interna, né, da residência. E eu tive contato com alguns casos assim foram 2 casos. Um caso foi um caso de falecimento, era um pai de família, né, que morreu de repente e deixou a casa cheia de problemas. Então, a família quase que perde a casa, perde tudo em função disso. E um outro também foi o caso de um marido que se separou e também ele deixou a casa também com muitos pendentes, né, para a ex-esposa. E foi o mesmo problema. E tinha família, tinha filhos, menores de idade. Então, eu comecei a ver como que é sério, porque geralmente a gente associa a arrumação de casa até com uma função feminina, né? Muito assim, a dona de casa, né? Mas a contraparte, às vezes, não é feita, né? Principalmente em termos legais, em termos de impostos. E isso daí deixa a família muito fragilizada, né? Gera uma insegurança, porque a casa é um ponto de segurança, né, para qualquer ser humano. E é a partir do momento que, às vezes, a pessoa ela tem, além de ter a perda, ela ainda fica vulnerável a perder ali o local onde ela mora, e isso gera um desgaste muito grande. Aí foi por isso que eu quis escrever o verbete, dando essa outra abordagem, sabe? Essa abordagem ela é interessante, que é uma coisa assim mais de, vamos dizer assim, infraestrutura organizacional, né, da residência. Mas é uma coisa que pode dar muito problema depois, né? Claro. E tem essa questão da leniência, às vezes, né, Kátia? Eu já tive esse problema comigo, especificamente, de ter um imóvel alugado e,
por inexperiência, enfim, eu não tive o cuidado de verificar a questão de pagamento de alguns impostos, né, que seria obrigação legal até do inquilino, e isso me gerou uma série de problemas, assim, porque de certo modo não, legalmente você que é o proprietário, você é responsável, né? E nesse caso da moradia particular, é bem sério, né, isso que você está colocando. É bem sério porque muitas vezes aí a pessoa não está mais ali, mas ela deixou um problema, né? Um rastro. Um rastro negativo. Vamos lá. Agora, a gente tem uma pergunta aqui, inicial, na estrangeirismologia. Página 1, primeira linha. Ele pergunta onde se pode contratar um personal organizer para quem é muito desorganizado com a sua vida. Isso resolve, ele pergunta? Ajuda bastante, né? No Brasil já tem várias empresas que trabalham. Agora eu não me lembro assim exatamente o nome, mas se ele colocar na internet ele vai encontrar. Inclusive eles dão cursos à distância, além dessa consultoria personalizada. E eu acho que é um tipo de serviço que vale a pena, né? Porque às vezes a pessoa nunca aprendeu, ela não tem tempo, ela não sabe. E aí muitas vezes vai um consultor, às vezes até com uma equipe, e ajuda a pessoa a organizar melhor o ambiente doméstico. E a gente tem vários, acho que já tem vários tipos de profissionais, né? Tem desde programa de televisão, fazendo aquela força-tarefa, né, para arrumação. E muitos são até voluntários, esses de televisão. Tem de construção, tem de reforma, tem de decoração. Tem de arrumação, tem de antibagulhismo. Muito interessante, que aí já tem as especialidades. Sim. Né? E você pensa que essa questão, você que já fez aí, você podia falar um pouco dessa tarefa sua? Do antibagulhismo? Eu já fiz algumas consultorias de antibagulhismo, né? Antibagulhismo energético, que aí seria o quê? Você retirar objetos da casa que estão ali em excesso, ou que são antissomáticos, ou que têm algum tipo de energia perturbada. E isso daí tem uma série de benefícios, né? Ajuda o holopensene a ficar mais homeostático, a pessoa se sente melhor e a casa fica mais habitável, digamos assim. Para as questões energéticas da TENEPS, otimiza e tudo mais. E o interessante é que, assim, em geral, a gente acumula muito bagulho, né? Se deixar, a nossa tendência é ir comprando, ganhando, acumulando, e a gente tem, às vezes, dificuldade de fazer uma limpeza regular. E isso daí, acho que principalmente para quem quer desenvolver o parapsiquismo, trabalhar com a escrita, que tem um fundo parapsíquico também, né, de parapsiquismo, é muito importante para deixar o holopensene menos congestionado. Então, se você tem muito excesso de coisas em casa, às vezes não são bagulhos energéticos, digamos assim, com energia negativa, mas só aquele excesso, sem utilidade, sem função, já prejudica. E eu tenho um artigo sobre isso, né, futuramente também deve sair um livro sobre um assunto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E eu acho que esse é um princípio da casa arrumada, porque não adianta nada a casa esteticamente muito bonita, tudo no lugar, mas com muito bagulho energético. Claro. Você sabe que outro dia teve algum verbete, eu não vou recordar qual, mas que a gente comentou sobre o seu artigo na revista Scriptor, que você coloca a questão do antibagulhismo facilitando a vida do autor, né? Então, a gente cruzando aqui essa questão da casa arrumada com a residência proexogênica e autoral, dá muito assunto para a discussão, né? E para a gente refletir sobre a importância, né, desse tema aí na vida nossa aí de intermissivista. Você quer perguntar, Marta?
Kátia, eu queria fazer algumas perguntas. Fica à vontade. Primeira, a questão do... Você identificou nesse trabalho que você faz, se tem algum cômodo que tem assim maior quantidade de bagulho, que as pessoas acumulam mais bagulhos? Depende do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que a casa inteira tem bagulho. Tem outras que, se ela gosta mais de um determinado tipo de objeto, vamos supor, a pessoa gosta muito de roupa, ou a pessoa gosta muito de livros, e aí ela tende a acumular mais naquele espaço onde ela guarda aquele material. Tá. Aí fora o quartinho da bagunça, que tem gente que tem, mas tem gente que não tem, né? Agora, tem algum cômodo que exigiu mais arrumação? Um cômodo específico, quarto, sala? Aí é o que eu estou falando, depende muito da pessoa e o que ela valoriza, né? Ah, tá. Que aquilo que ela valoriza, às vezes, é o que ela tem mais, maior quantidade, tem mais apego, tem mais dificuldade de se desvencilhar. Os antibagulismos que eu fiz, eles foram mais focados na biblioteca pessoal. Tá. E fora um antibagulismo também que eu fiz no Rio uma vez, que foi até solicitação da diretoria do IPC, que tinha sido um imóvel que tinha sido herdado pela instituição, cuja dona tinha dessomado. Então, foi uma outra pessoa e eu lá, a gente fazia o antibagulismo na casa. E só mais uma pergunta. Tá. Você chegou a pesquisar a relação entre o bagulismo, o antibagulismo e a emoção? Quanto mais emoção, maior tendência ao bagulismo. Né? E aí também, se a emoção já é muito cronificada, já entram as consciências, aí é mais difícil ainda da pessoa abrir mão dos objetos. Porque o objeto, ele acaba sendo imantado e fazendo uma conexão, né, da consim com a consciência. Então, a consciência fica pegada e a consciência não tem interesse que aquele objeto saia dali, porque é o ponto de contato. Tá ok, obrigada. Agora, em megapensenologia, na segunda linha, você poderia explicar o megapensene, casa, porta, consciência material? Isso aqui é porque na vida humana nós temos soma, né, e uma série de parafernália material, e a gente precisa colocar isso num local, não é verdade? E esse local é o que a gente chama de casa. E, além disso, como nós precisamos dormir, descansar e outras coisas mais, essa consciência também ela precisa de um espaço físico, preferencialmente mais fixo, para ela atender essas necessidades. Então, a casa seria esse local, né? Ontem a gente estava até falando de caixa, né, e casa, seria esse local para a consciência se abrigar temporariamente nessa dimensão humana. Mas a gente fica pensando, uma consciência mais evoluída, ela precisa de casa em outras dimensões? Ela não dorme, muitas vezes ela trabalha o tempo todo, não é verdade? Dependendo, não tem nem mais soma, nem ressoma mais no planeta. Então, casa é bem uma condição da intrafisicalidade da vida humana, ou também de dimensões ainda mais paratroposféricas. Agora, em parafatologia, no final da terceira linha, quais são os indícios da desperticidade comprovada nos bens materiais? Viver com simplicidade? Eu acho que é a organização de tudo. Se uma pessoa se diz desperta, tudo dela tem que ser mais organizado, mais desassediado, mais funcional. Então, eu acho que isso daí é bem interessante da gente observar, porque se a pessoa não tem mais autoassédio, se ela consegue lidar bem com os heterassédios, então a tendência dela vai ser de tudo ser mais organizado, mais arrumado. Por quê? Porque a própria energia da pessoa vai organizando as coisas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas assim, um dia que a pessoa está muito equilibrada, parece que tudo que ela mexe, aquilo vai ficando melhor, vai ficando mais bem feito, vai ficando otimizado. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Um dia que vocês estão bem equilibrados, com a energia assim a todo vapor, e como é que vai ficando o entorno de tudo aquilo que vocês mexem.
e o dia que a pessoa está um pouco mais entrópica ou está mais intoxicada. Então, dá uma diferença muito grande. Agora, pensa uma consciência que ela tem isso permanentemente. Então, a tendência vai ser tudo dela ficar mais organizado o tempo todo. Era nessa linha também da parafatologia, você já respondeu, era a mesma pergunta que eu ia fazer. Ah, tá. Ótimo. Mas eu queria saber também a questão antes, que é a projetabilidade lúcida aferidora da qualidade do ambiente. Qual a relação que você faz assim, entre esse fenômeno projetivo e o ambiente? Para a pessoa poder, né, fazer uma inspeção no ambiente, uma inspeção extrafísica, do que tem aqui, ali, naquele local, muitas vezes ela vai ter que sair do corpo, né, para ver se tem alguma consciência que sempre aparece por ali, ou que não sai dali daquele ambiente. Então, eu acho que é inevitável, assim, para a pessoa chegar nesse nível de ter convicção plena que a casa dela é totalmente limpa, ela tem que ter algum nível de projetabilidade para ela averiguar extrafisicamente o que tem ali. Mesmo porque, às vezes, antes dela habitar aquele local, já podem ter ocorrido algumas situações, outras consciências já podem ter morado ali, mesmo que não tivesse um prédio, mas e muito, muito, muito antigamente. Quem vivia ali naquela área? O que aconteceu? Tá certo? Isso daí só com parapsiquismo, né? Não tem outro jeito. Então, a casa arrumada também é a para-casa arrumada, né? A para-casa arrumada Pode ser também. Que a pessoa saia do corpo e se surpreenda. Quem são os para-moradores? Sim. Como é que é o ambiente? Às vezes a gente tem essa experiência. Você sai, o ambiente é completamente deformado, é outra coisa. E está siderado ali, né? Está conectado àquele lugar intrafísico mesmo, né? Agora, a relação é, quanto mais pendências intrafísicas qualquer coisa tenha, pior tende a ser o extrafísico ali do local, né? Então, se aquela infraestrutura básica, né, que a professora Dulce estava falando, se isso não tiver tudo muito organizado, a tendência vai ser de extrafisicamente nada estar organizado. E até uma coisa já acontecer em função da outra, né? E até muitas vezes separações e adoecimentos, falecimentos ocorrerem em função desse extrafísico que já é doentio. Agora tem aquela questão também, né, de você fazer o ambiente tipo um projetário, né? Então, até que ponto a casa arrumada pode, por exemplo, afetar a nossa rememoração extrafísica? Às vezes você está no extrafísico, num ambiente melhor, tem lucidez, você volta para casa e não consegue relembrar. É possível que esse tipo de interferência aconteça? A casa arrumada? A casa desarrumada. Ah, desarrumada? Ah, totalmente. E aí que também vem essa questão do nível evolutivo mais avançado. Se a pessoa tem um nível evolutivo mais avançado, ela vai ter um parapsiquismo também mais avançado, consequentemente. E a tendência vai ser ela querer criar cenários intrafísicos mais de acordo com essas referências que ela tem de Comunex, de locais também que, digamos assim, ativem mais a lucidez. Então, eu acho que é muito difícil, só se for uma camuflagem, uma consciência mais evoluída, transitar em ambientes intrafísicos muito, muito diferentes, assim, ou muito, digamos, muito SOCIM demais, muito dentro de parâmetros da SOCIM. É uma questão de coerência de manifestação, né? Uhum. Você é em todos os lugares. Sim. Interessante. E a última pergunta, em megapensenologia, o último item, a casa arrumada desassede Holândia. Você podia aprofundar aí? Porque se a casa estiver arrumada em todos os sentidos, ali é um ambiente desassediado e, consequentemente, não só os moradores, mas os bichos, as plantas, os visitantes, os prestadores de serviço, eles vão também ter experiências assim de se sentirem melhor no ambiente, mais equilibrados ou mais vitalizados. Então, isso daí é interessante de observar, né? Quando a gente está ou vai numa casa que ela é mais desassediada, os efeitos que causa, mesmo você não morando lá.
Mas para isso tem que estar tudo nos trinques, né? É porque senão a pessoa pensa muito na estética e pensa muito nas energias. Mas tem uma parte intrafísica que isso tem que estar tudo muito desembaraçado, muito organizado. Senão não tem como o resto ficar organizado. Pode ficar organizado do ponto de vista de decoração, da limpeza, mas não da questão energética. Agora, professora Kátia, em paradoxologia, no final da primeira linha, você poderia ampliar o paradoxo da construção humana formatadora consciencial e, em seguida, o paradoxo da casa simples do Serenão? Esse assunto nós até discutimos um pouco ontem, né? Isso está dentro de um estudo que se chama Prosêmica. Se você tiver interesse, tem um livro que se chama A Dimensão Oculta, de Edward com W. Hall, H-A-L-L. Em português, esse livro estava esgotado, mas em espanhol, na Argentina, em outros países, ele ainda estava sendo vendido, né? E o que é interessante é que existe uma relação entre o formato de uma edificação e o efeito que exerce psicologicamente, consciencialmente, né, em quem frequenta aquele ambiente. Isso já tem vários documentários sobre o assunto. Recentemente comecei a ver um documentário que está disponível na Netflix. Netflix é como se fosse um local na internet que você paga R$17 por mês e você pode assistir quantos filmes, quantos documentários, quantos seriados você quiser. Eu não me lembro o nome desse documentário, é um documentário inglês, feito na Inglaterra, tá certo? E que falava sobre isso. Agora, essa arquitetura, e eu acho que a professora Dulce, como especialista, ela pode até aprofundar o assunto, ela é muito usada também como fonte de poder, não é verdade? Então, em diversos tipos de construções, desde construções religiosas, construções governamentais, construções empresariais, muitas vezes é feito todo um design arquitetônico que é para direcionar o modo das pessoas se comportarem, se sentirem ali. Um fato que me surpreendeu foi quando eu fui à Finlândia, porque lá não tem muita diferenciação em termos arquitetônicos. Então, tanto faz uma residência de uma pessoa com poucos recursos e o palácio do governo, é tudo mais ou menos semelhante, né? Então, essa é uma característica do país, que é não ter essa diferenciação socioeconômica, né? Mesmo porque a sociedade também lá é mais homogênea. Mas isso na arquitetura local me chamou bastante atenção. E o que a gente poderia falar mais nisso? Então, essa construção humana, ela pode tanto ampliar a questão dos talentos, da manifestação consciencial, como ela também pode restringir. Então, isso daí, quem estudou muito foi o Michel Foucault, com a questão da microfísica do poder, o estudo das instituições totais. E eu já tive experiência também, de viver num local que tinha uma arquitetura específica, e depois que eu saí de lá, era uma moradia coletiva, eu tive dificuldade de me readaptar a uma moradia individual. Isso foi pouco tempo, foram 6 anos, quase 6 anos. Então, de fato, isso mostra que, na prática, acontece. Não sei se a professora Dulce quer completar aí com alguma coisa. Não, acho que está ótimo. Sua abordagem está ótima. Agora, só lembrando assim, que isso acontece tanto no nível privativo, no caso da casa arrumada nossa, quanto nos espaços públicos em geral, Então, o que eu acho que é interessante é a gente, fazendo extensão assim do sentido, ficar bem atento para isso, Porque você tem, desde na época da ditadura no Brasil, por exemplo, campos de universidade, que eram campos, campi, construídos de modo bem disperso, edifícios uns bem distantes uns dos outros,
para que os estudantes não tivessem proximidade. Então, todo um conceito já pensado, arrumado para alguma coisa, uma causa nosográfica, né? Quanto aqueles outros ambientes que são produzidos, promovidos para que haja interação, acolhimento, entrosamento entre as pessoas. Então, em relação à nossa casa, né, é bem importante a gente pensar nisso, que por menor que seja o espaço, se a gente não tem condição de ter um espaço maior, não no sentido de luxo, mas maior no sentido de maior amplitude, maior conforto. E aí tem essa questão muito particular, né, professora Kátia? Aí você, como psicóloga, aí, entende bastante disso, do conforto pessoal, que é particular para cada um, o que para uma pessoa é confortável, para outra não chega a ser. Mas, enfim, tem os espaços médios, né, a questão da ergonomia que define já, em termos dos estudos, né, do que é o mais ou menos o médio, né? Então, a gente tomar cuidado, né, para que o espaço não formate a gente de uma maneira negativa, né, não coloque a gente a menor, e sim a maior, que o espaço dê aquele conforto que nos propicie uma conexão com a nossa paraprocedência, que expanda o nosso mental soma. E quantas vezes a gente observa, né, às vezes a pessoa até tem condição, ela até tem o espaço, vamos dizer assim, a estrutura ali adequada, mas o uso não é, né? Aí também é uma linha de estudo bem interessante aí do pessoal da arquitetura, eu acho que da sociologia também, que é a questão do pós-uso, né? Do que as pessoas fazem com o mesmo espaço. Por exemplo, você pode pegar um edifício, vários andares do mesmo edifício e pensar, enfim, pesquisar os diversos usos daquele mesmo espaço e o quanto que aquilo tanto reflete a personalidade dos habitantes, quanto, claro, vai refletir ali o nível de bem-estar e de felicidade, né? Então, é bem importante a gente ficar atenta a isso. Agora, o professor Valdo, uma vez aliás, mais de uma vez ele falou isso para mim, né? Que o mais importante é a consciência. A consciência vem antes do ambiente. Uhum. Então, a gente vê isso também, né? Às vezes tem uma pessoa que ela é bem nascida, tem um caso, né, que ele gostava de contar na tertúlia. A pessoa morava assim à beira-mar, né, de uma dessas cidades metrópoles, capitais. E aí a pessoa vai e arruma um namorado que morava na favela e foi morar com ele na favela, até que depois acabou sendo assassinada, alguma coisa assim. Mas é para mostrar que a pessoa ela ressomou num ambiente de mais conforto, mais arrumado, mais organizado, mas tinha ali alguma raiz, né, de entropia ectópica, e a pessoa vai atrás daquele ambiente, né, que ela tem afinidade. E aí a gente vê a força daquele trinômio, né, da conscienciologia, da genética, paragenética e o meio, né? Como que isso realmente é intrincado. E um não resolve o outro, às vezes, né? Tem um que é mais forte e predomina. E, claro, né, a intraconsciencialidade se sobrepõe a tudo, né? Bem importante essa colocação. O que você quer perguntar? Faltou o segundo? Na paradoxologia. Depois a gente volta. Posso? Posso? Pode. Então tá. Pode. São dois itens aí, né, que, na verdade, acho que tem relação. O paradoxo da favelização de área nobre pelas concels e, na politicologia, a favelização de grandes centros urbanos, mostrando falta de políticas de crescimento ordenado das cidades. Daí eu fiquei pensando, né, o que vem primeiro, né, sei, porque eu estava pensando nesse boom demográfico que aconteceu, né, que vem acontecendo, essa superpopulação planetária que vem acontecendo desde, né, do início da reurbanização, dos anos 50 para cá. É meio que o planeta Terra ele não estava preparado, não tinha estrutura para receber tanta gente, né? Ainda mais com céus, né? Mas, de certa forma,
teria que ter essa organização para receber essas consciências, né? E aí essa política governamental, né, que falta essa organização para... E aí acaba acontecendo essas favelização, mas não necessariamente que as Concelos venham ressomar na favelização, nas favelas, né? Não, de modo algum. Eu tive uma experiência interessante quando eu fui para Angola, porque Luanda, que é a capital, está em plena reurbanização intrafísica. E lá eles estão contratando empresas chinesas de construção. Vocês sabem que os chineses eles são muito rápidos, né, para fazer qualquer tipo de edificação e reforma, principalmente urbana, porque na China é muita gente, então tem que ser tudo muito rápido, senão causa muito transtorno na vida da população. E o que é interessante é que eles estão fazendo verdadeiras cidades com novas moradias, sabe, Keiko? Então, se eu não me engano, assim, atualmente, ou quando eu fui lá, em fevereiro do ano passado, acho que estavam prontas mais de 100 mil residências. E eles fazem como se fosse um conjunto de prédios, assim, e já tem supermercado, tem farmácia, tem escola, tem parte esportiva, então é um complexo, né? E aí eles vão abrindo por alas, sabe? Então, quando eu estava lá também, o governo abriu, né, para as pessoas que tivessem interesse, uma determinada renda, se candidatarem. Tinha até uma voluntária de lá que entrou nesse processo, sabe? Então, bem interessante, assim. E isso, uma tentativa das pessoas migrarem do centro, que foi crescendo de uma forma desordenada e virou uma entropia total, para esses locais, que seria assim, uma espécie de, para quem conhece, de Barra da Tijuca, sabe? Então, um local muito mais amplo, mais arejado, mais distante do centro, mas onde a pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, a gente vê que alguns países eles têm essas iniciativas, né? E eles estão tentando acomodar essa superpopulação dentro de uma ordem um pouco melhor, né? Agora, Kátia, faltou responder sobre o paradoxo da casa simples do Serenão, que eu interrompi esse você. paradoxo eu coloquei aqui em cima do caso que o professor Valdo conta, mas é um caso apenas, né? Que ele já esteve projetado na casa do Serenão reurbanizador, que morava na Alemanha, enquanto ele ainda era consim. E o que chamava atenção, porque ele morava numa casa branquinha, pequena, ele era cuidado pela tia, né, que ele tinha oligofrenia, e a casa era bem simplinha e tinha assim, uma série de vasos de flores, né, enfeitando, decorando. E isso me marcou muito, assim, a energia, né, que ele trazia quando ele dava esse exemplo. Isso foi marcante para mim e foi por isso que eu acrescentei aqui no verbete. Mas eu não sei se todo Serenão tem uma casa simples. Tá bom, gente? Esse daí, por acaso, o reurbanizador, que é considerado um dos serenões mais fortes e responsável pela Reurbexa e planetária, ele morou num ambiente assim. Então, foi por isso que eu incluí aqui no verbete. Agora... claro, não dá para radicalizar, né? Mas se a gente fizer uma associação, né? E pensando na nossa consciência cobaia, que, por exemplo, o professor Valdo aqui em Foz, né? A questão da simplicidade da funcionalidade. Como que isso tem uma interação, um sinergismo, e o quanto que a própria funcionalidade, às vezes, pode se distanciar de alguma coisa mais luxuosa, mais maior ou mais complexa, né? Então, é bem claro isso. E um ponto assim, que o professor Valdo sempre fala é também da questão cosmoética, né? Isso. Ele sempre falou, olha, eu poderia fazer um palacete aqui na Cominópolis. Claro. Eu não faço por questões cosmoéticas, né? Isso é muito sério. Agora, em sindromologia, no final da primeira linha,
Você poderia comentar as síndromes decorrentes da falta de higiene? Isso daí é uma série de síndromes, né, que principalmente ali na área da psiquiatria, né, da pessoa que vai ficando sem tomar banho, sem trocar roupa, muitas vezes sem jogar o lixo fora. Então, isso daí tem até na televisão o programa Acumuladores Compulsivos, né? E não sei se vocês já viram, são casas que têm toneladas, eu acho, de lixo acumulado, né? E a pessoa, muitas vezes, ela não sai de casa, ela não tem nem como se deslocar dentro de casa, ela tem vergonha de receber outras pessoas, porque ela tem noção que aquilo ali está errado, mas ela não pede ajuda. Então, isso já existe bem caracterizado, algumas síndromes psiquiátricas, eu não lembro aqui o nome exato agora, mas que tem uma relação direta com essa falta de higiene e acumulação de lixo. Porque a questão da higiene não tem relação com pobreza ou riqueza, né? A pessoa pode ser bem pobrinha e bem limpinha, e a outra pode ser milionária e bem sugismunda. Então, só para diferenciar. A questão é que com a nossa sociedade de consumo também, essa coisa da acumulação, né, do descartável, que aí a pessoa mais doente, ela consome, mas ela não descarta. Então, aquilo vai gerando uma bola de neve, né? Ou seja, essa questão da industrialização, da questão do não orgânico, né? Só vem piorando, né? Você não acha? E de mexer com a emoção das pessoas, né, Dulce? Toda a questão da publicidade, do marketing, voltado para escoar essa produção industrializada, que é muito acima, às vezes, da necessidade real da população, e aí mexe diretamente com as carências, né, as faltas que as pessoas têm, e aí, em vez delas irem se tratar, elas vão consumir, porque aquilo dá um alívio temporário, né? E com isso acumulam e tudo mais. Agora, em parafatologia, na segunda linha, você poderia falar sobre o ambiente pró-desassim? Ambiente pró-desassim, ele é um ambiente mais organizado, mais equilibrado, mais desassediado, e quando a pessoa entra ali naquele ambiente, ela faz praticamente uma desassimilação automática. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, com algum tipo de ambiente, com a casa de vocês, com o quarto da TENEPS, e que a pessoa, às vezes, ela está com um pouco mais de assimilada, depois de alguma atividade, uma reunião, um determinado encontro, e ela não faz nada energeticamente, ela só adentra aquele local e automaticamente ocorre uma desassimilação. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, aqui na Cognópolis a gente sente isso, né? Você entra aqui no CAEC, você sente que tem algum tipo de lava-jato, de limpeza automática, né? Mesmo quem mora aqui, quem vive aqui, quem frequenta aqui, sente isso. Então, isso aí vale a pena prestar atenção. E, às vezes, em vez da pessoa ficar tão preocupada, se pendura o quadro ali, pendura aqui, se coloca a flor, não coloca, põe um forrinho, ela começa a observar mais esses aspectos, né? Como é que eu posso otimizar meu ambiente para ele ser um desassimódromo, não sei. Desassimilário. Desassimilário, desassimilário. É verdade? Quem quer perguntar? Em numerologia, você coloca lá na última linha, limpeza desassediadora, né? Eu acho isso bastante importante, e até isso se amplia, né, em matéria de casa, né, como o ambiente, a sociedade mesmo, né? Lá no campus em Saquarema, logo que eu cheguei lá, a gente ainda estava fazendo as limpezas mesmo da mata, e a gente fez uma vez no Rio, não sei se você conhece Saquarema, eu não lembro de você lá,
recentemente, mas naquele riacho, logo que a gente estava lá, aquilo tinha muita pedra, muita coisa, né? Daí um dia a gente chegou e falou, vamos fazer uma limpeza nesse rio, né? Parece que está tão sujo, mas não era só. Naquele momento era uma sujeira que a gente estava vendo física, né? E a gente fez uma limpeza naquilo, aquilo deu uma abertura tão grande. E aí que foi cair a ficha que era um desassédio que estava sendo feito e um esclarecimento, uma ajuda para aquelas concierges que estavam presas no ambiente. E aquele caminho fluiu melhor, né? Ficou mais limpo. Naquele momento, agora lendo isso aqui, esclarece realmente, é uma limpeza da casa. Uma casa que você vai estar recebendo novas pessoas, né? Eu achei bem interessante essa visão sua, quando você falou anteriormente, né? Em casa, tirar algumas coisas, fazer uma limpeza que flui, né? Isso ficou muito claro para mim agora, assim, em relação ao Campus Saquarema. Isso é interessante. Campus dá muito trabalho, né? E um dos trabalhos é isso, que tem que estar sempre se observando o que tem ali naquele ambiente, andando e limpando e mudando as coisas, e plantando e renovando. Eu me lembro aqui que até hoje, né, o professor Valdo faz isso, ele sempre fez, que ele sai a pé e ele vai caminhando, sabe, tudo, e ele vai fazendo tipo uma vistoria geral, intra e extrafísica. Agora, um ponto interessante dessa limpeza desassediadora é que eu não sei se vocês já repararam, né, que tem pessoas, assim, secretárias, né, faxineiras, que parece que, além delas limparem a parte física, elas dão uma geral na casa, né? Isso, tem pessoa que trabalha com limpeza e que causa essa impressão. E lá nesse Netflix tem um filme, ainda não assisti, mas eu quero assistir, que é justamente falando de umas mulheres, né, que elas precisavam colocar os filhos em escola particular, então elas aceitam fazer limpeza, faxina de locais de crimes. Então, é interessante isso aí também, né? Porque quem vai limpar um local desse, se tiver mais energia e entrar amparo, ela vai acabar fazendo um desassédio. E tem uma máxima da Conscienciologia que fala, onde tem sujeira, tem assédio, né? Então, o que está sujo, em geral, está assediado. E é interessante que é uma coisa difícil, quando você tem muita gente que circula no ambiente, né, isso em qualquer ambiente, qualquer trabalho de voluntariado, é difícil você manter o ambiente o mais homeostático possível, né? Então, vira e mexe, a gente está colocando placas, assim, ajude a manter o ambiente limpo, né? E isso aí faz uma diferença enorme, né? Porque realmente está fluindo agora tudo, está organizando, né? Mas ainda no nível que nós estamos, ainda é muito cobrado. A gente ainda tem que ficar atento, né? Cada consciência aos poucos vai melhorando, também, né? Cultural. É cultural. Isso precisa de muita reeducação, porque, por exemplo, assim, em Tóquio, você vai em banheiro público, numa estação de trem, onde circulam assim, você vê 40 pessoas entrando e saindo em poucos minutos. Está tudo limpíssimo. E você olha assim e procura algum faxineiro, alguém da limpeza, e não tem ninguém. E aí você se informa e eles falam assim, não, isso daí são as próprias pessoas que já têm uma educação, que elas já deixam tudo limpo para as próximas, né, que vierem. Da consciência mesmo. Então, uma experiência interessante que eu tive lá no Japão foi essa, de ver como organizar muita gente junta, porque pouca gente é fácil, né? Mas muita gente junta e aquilo limpo e aquilo sem lixo na rua, isso é interessante de ver. Mas tem um preço, né? Tem um preço aí de um nível de repressão, porque senão as pessoas fazem, né? Joga ali latinha pela janela do carro, não é verdade? Isso é verdade. E tem gente que faz isso em casa, por isso que ela faz na rua. Ela não faz só na rua, ela faz em casa também. E fica difícil até de acreditar, né? Eu, pelo menos lá no Rio de Janeiro, a gente tem muita gente que circula lá no IPC, em Saquarema, no Rio de Janeiro, lá na Copacabana e tal.
a gente percebe isso, né? Às vezes a gente se torna até um assediador. Eu me vejo, às vezes, assediando. Pô, mas será que na casa dela faz isso? Você fica, às vezes, até assustado. Mas, realmente, acho que... Eu não sei se a pessoa se distrai, realmente ainda não sei qual é o foco que ela pega naquele momento, né? Que ela faz as coisas e vai deixando seus rastros, né? E, aos poucos, a gente vai tentando ajudar, né? Tem horas que a gente também já não está muito equilibrada, acaba não ajudando. Agora, tem horas que a gente consegue desassediar também, né? Olha... Né? Às vezes eu chamo mesmo, olha, dá uma olhadinha ali, né? Sim. Aí a pessoa vai lá e dá uma arrumada no ambiente. Mas isso se tornar natural. Para nós, para manter a casa arrumada, não só a sua, mas aonde você passar, né? As casas que você circular, né? Por isso que na parafatologia eu coloquei esse item sobre a desperticidade. Porque uma pessoa que se diz desperta, ela não pode mais fazer isso, tá certo? É esperta, porque a energia dela tem que ser mais organizada e, consequentemente, ir organizando os locais por onde ela passa. Legal. Parabéns, hein? Obrigada. É aquilo que você falou anteriormente, não é, Kátia? A pessoa chega num nível de homeostase que qualquer desorganização vai incomodar também, né? E ela não... Primeiro que já faz parte dela ser organizada e qualquer coisa fora do lugar já causa um incômodo, né? E ela vai lá e tenta arrumar, né? E aí tem aquele negócio do pingo no papel em branco, né? E um pingo num papel impresso é uma coisa. Num papel em branco ele aparece muito mais, né? Então isso vai num ciclo crescente de aprimoramento, né? Da organização, da arrumação. E quando a pessoa é mais organizada, ela vai contagiando, né, quem está em volta. Principalmente se ela tem muita energia, tudo. Aqui os dois últimos efeitos, que eu acho bem importante, esses dois efeitos da distribuição de bens em vida, que no caso da minha família não teve, até que ponto que eu gostaria que você falasse.